Você sabe quais são os pilares de um verdadeiro culto? Você sabe qual é o endereço de Deus aqui nessa terra? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no livro de Levíticos. E para quem não me conhece, eu sou o pastor e professor Fábio Segantin, e aqui do lado tem uma imagem. Se você ainda não se cadastrou, se você não é inscrito ainda nesse canal, não perca essa oportunidade, clica aqui, se inscreva, ative também o sininho, porque tudo que eu lanço aqui você recebe em primeira mão. E se você gostar desse vídeo, dá um like, tá bom, querido? Porque isso é muito importante. Eu pretendo ter nesse vídeo 5.000 likes, é isso mesmo, 5.000 likes, ou seja, 5.000 joinhas. Se você gostou, clique no joinha e não deixe também de fazer o seu comentário, porque isso é muito importante para o crescimento dos nossos vídeos. Então, chegamos à lição de número 6. A lição de número 6 tem como título A Doutrina do Culto Levítico, e a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Levítico, capítulo de número 9, do verso 1 ao verso 14. Levítico, capítulo 9, do verso 1 ao verso 14. Para quem fez a inscrição do curso de teologia e deseja ainda fazer o curso de teologia, aqui embaixo vai ter um link, tá bom? Esse curso é meu, eu criei exclusivamente para que você possa se aprofundar ainda mais nas escrituras sagradas. Aqui embaixo tem um link, clica aqui, você vai para o meu site, lá vai ter todas as informações. Não deixe de participar desse treinamento fantástico, totalmente online, e você pode fazer isso de qualquer lugar do mundo, basta estar conectado com a internet. Queridos, então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre qual é a essência do culto. Quais são os seus pilares? Será que eu posso pluralizar esse pilar? Se eu pudesse pluralizar esse pilar, qual seria os seus objetivos? Eu não sei se eu posso pluralizar o objetivo de um culto, mas se eu fosse pluralizar, se eu fosse colocar no plural, eu não falaria qual é o objetivo, eu falaria quais são os objetivos. Mas a melhor pergunta é: qual é o objetivo ou quais são os objetivos de um culto? O que eu preciso que vocês levem para a classe de vocês, que o nosso culto, ele não pode ser pluralizado. O que é pluralizado, Fábio? O culto não pode ter vários focos. Ele precisa ter um único foco. O culto, ele não é para mim, ele não é para você, ele não é para o pastor, ele não é para ninguém, ele não é para anjo, ele não é para pregadores, ele não são para cantores. Para quem que é o culto então, Fábio? O culto, ele é exclusivamente do Senhor. Então nós vamos ver nessa aula, que tudo que tem nesta vida precisa ser ofertado, precisa ser oferecido ao Senhor. Tópico primeiro diz assim: a terra é do Senhor. Ponto primeiro: Deus é o Criador do céu e da terra. Querido, o que eu preciso que você entenda é o seguinte, que os ensinamentos da Bíblia, ele está em escala. Ou seja, ele é escalonal, tá? Ou seja, a ideia é progressiva. Uma ideia vai complementar a outra, ou vai aprofundar a outra. Então é isso que você precisa entender, que a Bíblia é um livro divino, e o ensinamento está em escala, ou seja, vai evoluindo, vai aprofundando os seus conceitos. Olha que interessante, no Gênesis, a Bíblia apresenta Deus como o originador, o criador do universo e de seus habitantes. No livro do Êxodo, a Bíblia apresenta já agora Deus separando um povo exclusivo para ele.
E no livro de Levítico, agora esse povo que foi separado para ele precisa aprender a administrar os bens que existem nessa terra para oferecer a ele. Você entendeu a escala de aprofundamento? Em Gênesis, ele é o criador do universo e de seus habitantes, ou seja, os habitantes desse universo. No livro do Êxodo, ele separa um povo para esse povo aprender de forma sistemática a adorar ele, de forma mais profunda. Agora, no livro de Levítico, esse povo que ele separa no livro do Êxodo é o mesmo povo que ele vai ensinar a ser administrador dos bens de que ele mesmo criou e colocou nessa terra para não usufruir apenas, mas para tributar a ele a honra, a glória e o louvor. Então essa ideia da escala é fantástica. Essa ideia evolutiva das Sagradas Escrituras é justamente isso que nós vamos ver agora. Tudo que existe nesse planeta precisa ser devotado ao próprio Criador. No ponto 2, diz assim: Deus é o libertador de Israel. Aqui, queridos, qual vai ser o foco deste ponto? O foco deste ponto é a palavra gratidão. Por quê? Porque gratidão é aquilo que alguém fez para mim sem eu puder. Ou seja, eu não tinha condição e alguém fez para mim aquilo que eu não podia fazer. A pessoa faz algo para mim e eu fico extremamente grato. Então, nesse contexto aqui, a gratidão ela está focada na impossibilidade do outro fazer alguma coisa. Nesse caso, Israel estava impossibilitado de se autolibertar. Israel estava nas garras do pecado. Israel estava na terra do Egito. Israel, ele relembra a sua miséria. E agora o princípio aqui é gratidão. Ou seja, eu não dou nada em troca. Eu não dou para receber. Mas eu vou agradecer a Ele por algo que Ele me fez que era impossível de eu fazer. Porque se Ele não tivesse feito, no popular, nós estaríamos enrolados. Então a gratidão neste ponto é a palavra-chave. É aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele fez por nós. Nesse ponto, Ele libertou o povo de Israel. Então o foco aqui é a palavra gratidão. E quanto de nós somos ingratos? Ingrato com Deus, ingrato com as pessoas. Então esse ponto precisa ser muito bem trabalhado na aula de vocês. Ponto de número 3. Israel é o templo de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o endereço de Deus aqui na Terra? Se alguém te perguntar, Fábio, onde Deus mora, o que você responderia? Ah, Ele mora lá na minha igreja. Ele mora lá naquela catedral, ele mora naquela esquina, ele mora naquela quadra, ele mora naquela casa. Aonde Deus mora? Já parou para pensar nisso? Claro que nós sabemos que Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós não conseguimos entender isso. Mas o que eu quero que você entenda é 2 conceitos. Tá? Primeiro conceito, no livro de Levítico, o autor está nos mostrando que o endereço de Deus aqui na terra era entre o povo de Israel. Lembra que eu falei que o princípio da Bíblia é um princípio escalonal? Vai escalando, vai aprofundando o conhecimento? Olha que interessante. Se o endereço de Deus era entre o povo de Israel, hoje, qual é o endereço de Deus na terra? É isso mesmo, querido. Sou eu, sou você, são vocês. Ou seja, aonde Deus habita hoje? No meu coração, no teu coração. Paulo diz que Ele não habita em templo feito por mão de homens, mas Ele habita na onde? No meu coração. Ele habita dentro de vocês. Então hoje, o endereço de Deus aqui nessa terra é a igreja do Senhor. Eu e você somos a habitação, a morada, o endereço de Deus nessa terra.
Então, olha que interessante. Então, eu não posso me autovalorizar. Eu não posso me autocultuar. Por quê? Porque eu preciso olhar para quem mora dentro de mim. Porque o hóspede que está dentro de mim, ele é muito mais importante do que a casa. A casa não tem tanto valor. O que vale, na verdade, é quem está dentro dessa casa. E quem está dentro dessa casa é o próprio Criador. Agora, tópico segundo. Os animais e os vegetais são do Senhor. No ponto 1 diz assim: no Egito os animais eram deuses. Aqui eu quero extrair alguns princípios. Existem muitos princípios aqui, mas eu vou apenas salientar um princípio nesse ponto. O que eu preciso entender é que criatura nunca poderão ser Deus. Ou seja, criaturas nunca poderão chegar, transformar em deuses ou em Deus. Tá? Fabio, me dá um exemplo aqui, querido. É claro que eu e você não vamos adorar animais, porque o tópico é os animais e os vegetais são do Senhor. No Egito, vários tipos de animais se tornavam deuses. Eles endeusavam certos animais. E esses animais eram atribuídos à vida, à saúde, à cura. Alguns elementos que tinham sobre o universo estavam no controle desses animais. Então o princípio é que criaturas nunca poderão ser Deus. Queridos, no tópico segundo diz assim: os animais e os vegetais são do Senhor. Olha qual é o foco aqui nesse tópico. Animais e vegetais. Ponto primeiro diz assim: no Egito os animais eram deuses. O princípio que eu extraio aqui é o seguinte: que nenhuma criatura criada pela própria mão do Criador pode ocupar o seu lugar. A ideia aqui é simples. Nenhum animal, porque no Egito eles tinham a crença de que rã era um deus, piolho era deus, ou seja, animais eram deuses. Tinham o poder de curar, tinham poder sobre alguns elementos da terra, da influência da terra. E o princípio aqui é negativo. Nenhuma criatura pode exercer um poder que está na mão do Eterno. O ponto 2 diz assim: os animais e a adoração a Deus. Aqui eu quero extrair 2 pontos profundos com vocês. Fica comigo. O primeiro princípio é: animais não dão origem a nada, como pensavam os egípcios. Então aqui eu preciso salientar logo esse ponto, tá? Que animais não dão origem a nada, como pensavam os egípcios. Aí Levítico vai instruir um princípio. Qual é o princípio? Quais são os elementos fundamentais de um culto? Um dos elementos chama-se santidade. Aqui vai ter um princípio profundo. Por quê? Na cultura judaica existem os animais puros e os animais impuros. Porque Deus é fresco? Porque Deus tem frescurinha, como eu ouvi uma pessoa dizendo esses dias? É claro que não, queridos. Ou seja, quando ele separa animais limpos e animais sujos, animais puros e animais impuros, aquilo que nós chamamos em hebraico de animais kashrut, tá? Os animais que são limpos, que são separados. O princípio é óbvio. Se ele é o Criador de todas as coisas, até dentro dos animais, ele separou para estabelecer o princípio da santidade. O princípio é simples, o princípio é básico. O Senhor exige santidade. Um culto sem santidade não receberá o Senhor. É esse que é o princípio básico. É esse que o princípio. Deus está mostrando que nos próprios animais existe o princípio da santidade ao Senhor. Ou seja, ele separa um para eles e o outro que ele não separou, ele declara imundo, simplesmente para mostrar para nós que ele é o governador do universo. Então ele separa, ou seja, ele exige santidade do seu povo. Olha o ponto 3 agora, que é fantástico também. Usar os vegetais e a adoração ao Senhor. Parece estranho, mas
isso que eu vou dizer é a mais pura verdade. Toda, abre aspas, toda produção que vem da terra tem que oferecer primeiro para o seu provedor. Olha que interessante, porque o princípio de devolver produção da terra. No Antigo Testamento, tudo aquilo que eles produziam, alimentos que eles produziam da terra, eles ofereciam a primeira parte que eles escolhiam a Deus. O princípio é simples. De quem que é a terra? É do Senhor. Quem deu a capacidade para a terra produzir? Não fui eu, não foi você, não foi você. Foi o próprio Deus. Existem elementos químicos colocados dentro da terra, que não foi criação do homem, foi criação exclusiva de Deus. Me responda uma coisa. Você planta uma determinada verdura. Olha que interessante, você planta e tem certas verduras que vai extrair da terra cálcio, outras extrai magnésio. E é tão interessante que, por exemplo, as frutas vermelhas, elas extraem elementos da terra diferente das hortaliças. Por que isso, Fábio? Porque o próprio Deus colocou a engenharia da agronomia para funcionar na terra e no solo. Não me pergunte como isso acontece. Quando planta, eles conseguem distinguir o cálcio do magnésio, de não sei do que, dos elementos químicos do potássio. Uma vai puxando a outra. Ou seja, uma fruta tem uma determinada vitamina. As verduras, cada uma tem o seu componente. Por que isso, Fábio? Porque isso foi ordem divina. Foi o próprio Deus que arquitetou, que desenhou isso no solo. Então, eles entenderam o seguinte: se toda a produção que vem da terra, que a terra é do Senhor, então a primeira parte vai para Ele. Aí você pode estar me perguntando, Fábio, mas Deus não come. Mas é claro, meu bonito, que Deus não come. É claro que Deus não precisa do seu dinheiro hoje. Mas sabe por que Ele quer que você devolva a primeira parte hoje, por exemplo, do seu salário? Nós chamamos de dízimo, de oferta alçada, para que você possa entender que todas as coisas provêm dEle. Se Ele não tivesse dado saúde para você, se Ele não tivesse provido toda essa estrutura, os benefícios não viria até você. Então o que você está fazendo é mera gratidão, é reconhecer que você não era capaz de fazer isso se Ele não tivesse possibilitado você a fazer. Você consegue entender como isso é profundo? Tá? E é isso que você precisa levar para a classe, que Deus vem em primeiro lugar, tudo é dele, para Ele e por Ele. Tópico terceiro. O ser humano é do Senhor. Olha que interessante, tudo é do Senhor, tudo é do Senhor. Aí o ponto 1 diz assim, o ser humano é a imagem de Deus. Nesse ponto, a ideia desse ponto é que nada deste mundo pode nos marcar se não for a santidade de Deus. Olha que interessante, nesse ponto, qual é a ideia principal? É a marca, é aquele que vai distinguir você. E o que vai distinguir o ser humano é a santidade. Lembra que o tópico da aula, que o título da aula é os elementos do culto, as doutrinas do culto. E sempre vamos girar em torno da palavra santidade. Vamos girar em torno da palavra gratidão. Reconhecer que Ele está no controle da minha existência. Então nesse ponto, qual é a marca do cristão? A santidade. Nós não somos marcados, preste atenção no que eu vou dizer, o crente, a marca do crente é interna e não é externa. Nós precisamos ser reconhecidos internamente e não necessariamente externamente. Porque tem muita gente que tem cara de crente e não é crente. Tem jeito de crente e não é crente. Canta como crente, mas não é crente. Prega como crente, mas não é crente. Ensina como crente, mas não é crente. Vem na internet como crente, mas não é crente. Mas é claro que também o oposto, o abuso do oposto também não é verdadeiro.
Uma irmã, por exemplo, que usa uma mini saia, ela não é uma cristã autêntica. Ela está fora dos princípios sagrados. O irmão que anda sem camisa para a rua, para ficar chamando a atenção das mulheres, ele também não é um cristão autêntico. Então você percebe que o que vai nos marcar é aquilo que Cristo fez dentro de nós. É a circuncisão interna no nosso coração, que é óbvio que o nosso exterior vai demonstrar isso. Ponto 2 diz assim: a vida humana é sagrada. Querido, qual é o princípio que nós precisamos extrair aqui para aplicar na nossa aula? A ideia é o seguinte, que a vida ela foi separada para um propósito. Olha aqui a ideia. Olha bem. Ponto 2. A vida humana ela é sagrada. O que é a palavra sagrada? Aquilo que é separado. A vida humana, olha, presta atenção no que eu vou dizer. Para que você nasceu? Você nasceu exclusivamente para um propósito. E qual foi esse propósito, Fábio? Você nasceu para ser separado para um serviço específico de Deus. Por isso que a nossa vida, ela vale a pena ser vivida. A tua vida vale a pena ser vivida. Porque você nasceu com um propósito. Você nasceu marcado para fazer algo, para impactar os céus. Para impactar essa geração. Para impactar aonde você está. Então a ideia aqui é que nós nascemos com um propósito. Sendo assim, olha outro princípio, nós precisamos ensinar a nossa descendência que eles precisam também ser separados, ou seja, eles têm que ter a consciência que eles nasceram com um propósito, eles nasceram com um chamado, eles nasceram com uma missão, eles nasceram com uma vocação de ser separado para fazer aquilo que aprouve a Deus. Por isso que esse princípio ele é fantástico. A vida humana é sagrada. Nós nascemos com um propósito de agradar um Todo-Poderoso. Ponto 3. O ser humano é servo e adorador. Olha que interessante aqui. Eu quero tirar 3 princípios aqui. Qual é o princípio que você vai levar? Anota aí, tá tudo no meu blog isso daí, tá bom? Primeiro princípio. Somos servos e não senhores. Você sempre vai ser obediente, nunca vai mandar nada. Você sempre vai ser servo, nunca vai ser senhor. O segundo princípio é, somos adoradores e nunca precisamos ser adorados. Eu sou adorador, eu não posso ser adorado. E o terceiro princípio, eu sou inquilino e não proprietário. Olha que interessante, eu sou inquilino, mas eu não sou proprietário, porque tudo que tem aqui é dele, é para ele e por ele. Sou inquilino, sou administrador, não sou proprietário e não sou dono. Eu administro aquilo que não é meu. Então esses 3 princípios eles são fundamentais para que você possa aplicar na sua aula de forma profunda. Ponto 4 agora, já estamos caminhando para o final. O sacrifício pacífico. Querido, olha que interessante, tudo deve ser feito sem outro sentimento, a não ser o sentimento do voluntariado. Querido, tudo que você vai fazer na obra de Deus, faça por vontade própria. Não faça porque você precisa que o pastor te veja, que o líder te veja, que a tua mãe, o teu pai te veja, para ser promovido no ministério. Não faça isso. Faça as coisas por vontade própria. Faça as coisas não porque os outros estão mandando, não porque os outros estão olhando. Não faça as coisas querendo coisas em troca. Faça por vontade própria. Tenha um coração voluntário, voltado, disposto para fazer algo para Deus, sem querer nada em troca. Por isso que o ponto é sacrifício pacífico, ou seja, o sacrifício tem que ser brando, o sacrifício tem que ser voluntário, tem que ser espontâneo. Não vai na igreja simplesmente por obrigação. Não leia a Bíblia por obrigação, não ore por obrigação. Faça com vontade.
faça com desejo, ainda que doa, ainda que seja machucado, mas faça para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu concluo essa aula dizendo o seguinte: o centro do culto, quem que é? É Ele. Então, quando você for para a igreja, leve isso para a tua classe. Ele deve ser o centro total da nossa adoração. Que o Eterno continue te abençoando, meu irmão, minha irmã. Que o Eterno continue com as tuas mãos estendidas sobre você. Que o nosso Deus te agasalhe de uma forma poderosa e que você continue sendo abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. E até semana que vem, querendo Deus.